recado importante. O Lidere, fase 3, está acabando. Segunda-feira agora, nós temos a última aula. E vai ser foi um tempo precioso, um tempo muito rico da nossa fase 2 do Lidere. Agora nós vamos ter a terceira fase do Lidere, que é a fase de liderança bíblica, onde nós vamos trabalhar a questão ministerial. Nós vamos tratar todos os assuntos que são os ministérios da igreja, por exemplo, os mestres, os apóstolos, os profetas e tantas outras coisas, tá? Eu sei que muita gente fez a fase 1, fase 2, e a fase 3 assim meio que não importa para eles e está tudo bem. Mas eu tenho uma notícia para você, que esse momento talvez não se encaixe na sua vida, aprender sobre ministério, sobre liderança. Nós vamos abrir uma sala, eu já prometo que domingo eu trago o dia, e essa sala vai falar sobre fundamentos. Serão 4 semanas falando sobre fundamentos. Por exemplo, o que é ceia? O que é oração? Qual a importância da oração? Vamos falar por 4 semanas sobre disciplinas espirituais, tá? Fiquem atentos, porque eu sei que muita gente que fez o Lidere não quer ir para a próxima fase na questão ministerial, até porque não é o momento, a estação da sua vida, mas você gostaria muito de aprender o que é ceia, por que a igreja ora, e tantas outras coisas. São fundamentos, e nós vamos divulgar a data para você que quer fazer parte dessa turma que vai fazer essa aula sobre fundamentos. Quem entendeu, diga amém. Tá, então fique atento. Mas você que quer fazer o Lidere, já comece a procurar a gente, tá? Vai ser aberto no aplicativo para que você possa entrar num grupo, um outro grupo que nós vamos abrir. Então você vai poder participar do Lidere, tá bom? Mateus capítulo 25. O pastor Gabriel falou que nós vamos começar a série Atos. Hoje, na verdade, é a partir do mês de agosto. Então nós vamos começar a partir de quarta-feira que vem. Hoje nós encerramos as parábolas de Jesus, e eu deixei essa parábola para o final, e vai ser uma noite, espero que Deus fale com você da mesma forma que falou comigo, e vai ser uma noite incrível no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Mateus capítulo 25, verso 14 diz: o reino dos céus também será como um homem, diga comigo, um homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos, diga comigo, servos, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Diga capacidade. Onde eu estou? Eu estou no verso 15, verso 16. E partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Você pode dizer essa palavra comigo? Imediatamente. Aplicou-os e o ganhou mais 5. Eu não sei se eu estou com o ouvido meio tapado. Não sei se o retorno está chegando bem aqui, mas se for meu ouvido está tudo bem. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, tá bom, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10.
Pois a todo que tem será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, dura essa palavra, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, fala conosco, trabalha em nossos corações, que essa palavra possa encontrar um lugar, uma terra boa, e que ao encontrar essa terra boa, possa produzir frutos poderosos, tudo para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. A parábola dos talentos, ela está inserida no contexto escatológico. Logicamente que cada um, de acordo com a sua forma de entender a escatologia, vai entender o capítulo 24. Na minha visão escatológica, naquilo que eu acredito, de tudo que eu li de escatologia, o que me define é que, o que define para mim o capítulo 24 é que o capítulo 24 acontece em sua grande, sua grande parte, acontece no ano 70, 72 depois de Cristo, com toda a perseguição de Roma contra os cristãos. Alguns vão ter uma visão diferente de escatologia, está tudo bem, é uma questão de entendimento, os reformados têm uma visão, enfim, cada um tem uma visão escatológica sobre o fim dos tempos, para a gente entender melhor. Quando chega no capítulo 25, algumas palavras, algumas parábolas, vão explicar um pouco de como vai funcionar, de alguma forma, esse fim das coisas. Quando chega na parábola dos talentos, em algumas Bíblias vai estar a palavra dos 3 servos. Essa é uma parábola que mexe um pouco com o nosso coração. Aqui vai falar de alguns pontos cruciais, e que nós vamos caminhando agora, e ao caminhar você vai descobrir a preciosidade desta parábola. A primeira coisa que eu vejo nessa parábola diz que um senhor foi viajar. E aqui, olhando para essa parábola, é muito fácil detectar quem é o Senhor. Se trata de Jesus. Ele é o Senhor que veio, venceu a morte, ressuscitou, partiu e disse: um dia eu voltarei. Ele está confiando, o Senhor Jesus está confiando aos seus servos. Quem são os servos? Os discípulos. Nós que recebemos a Cristo como Salvador e decidimos caminhar com Ele. Ele vai confiar na mão dos seus servos. O que Ele vai confiar na mão dos seus servos? Ele vai confiar os talentos. E diferentemente daquilo que a gente muito ouviu, talento aqui não está relacionado com a palavra talento no português. Talento aqui não está falando de algo que você faz muito bem. Talento aqui está falando de uma medida que era usada tanto para ouro como para prata. 34, 35, 36 quilos mais ou menos. Muitos vão dizer que um talento era equivalente a 6.000 denários. Um denário era o salário de um trabalhador comum do dia. Logo, nós estamos falando que um talento possivelmente se equivale a 6.000 dias de trabalho, 18, 19, 20 anos de trabalho. Então, um talento que esse Senhor está confiando não é pouca coisa, é algo grandioso. O que esse Senhor está indo viajar e confiando em 3 servos, é algo que tem muito valor. Vamos trabalhar aqui com 6.000 dias, vamos trabalhar aqui com quase 20 anos de trabalho de alguém. Então nós já entendemos que o Senhor é Jesus, que os servos são os discípulos, e o que são os talentos. Mas engraçado que o texto vai dizer que ele entrega 1 para um, 2 para outro e 5 para outro. Ele não distribui de forma igual, nós chamamos isso de equidade. É distribuído conforme a capacidade. É distribuído conforme cada um aguenta suportar. Igualdade é distribuir igual. Equidade é olhar para cada um, para cada situação, e cada um vai receber segundo aquilo, neste caso, segundo aquilo que tem como capacidade. 5 para um, 2 para um e 1
para aquele terceiro servo, ou um dos seus servos. Aquele que recebeu 5, preste muita atenção, aquele que recebeu 5, está recebendo pelo menos, vamos colocar aqui, fazer uma soma meio rápida, 20 anos, 1 talento, quase 100 anos de trabalho, é muita coisa. Mas o texto diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Diga comigo, capacidade. E essa palavra no grego ela é incrível, porque essa palavra capacidade é dunamis, ou dinamos. É a mesma palavra usada por Jesus em Atos capítulo 1, na verdade usado por Lucas em Atos capítulo 1, poder. Quando ele diz, fique em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Dínamos ou dunamis é a força, é a habilidade, é aquilo que você recebe para viver o extraordinário. Então cada um deles vai receber de confiança do seu Senhor, conforme a sua força. E aqui nós já aprendemos a primeira lição do texto, da parábola, que nem tudo nós podemos receber, ou nem tudo que sonhamos nós vamos receber em sua totalidade, porque nós vamos começar a receber coisas segundo o que nós suportamos. Porque Deus, como um bom pai, não vai me dar, não vai te dar algo que te mate, que você não aguenta. Esse é um fator importante na distribuição dos talentos. Logo eu precisei entender isso no começo do ministério, porque comparação à doença do século já existe há algum tempo. E quando eu olhava para a minha igreja, 14 pessoas, tantos sonhos e pouca capacidade, com o tempo eu fui entender que Deus não podia me dar mais naquele momento, porque senão Ele me matava. E o processo da minha vida, ele foi acontecendo, são 10 anos, e eu percebo que conforme Deus aumenta a sua capacidade, conforme eu me capacito, Deus pode confiar mais em mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então quando acontece essa distribuição segundo a capacidade de cada um, conforme a capacidade de cada servo, Deus está confiando os seus talentos. Mas tem um detalhe no texto, pelo menos um talento foi distribuído, pelo menos um talento aquele homem recebeu. E aqui eu tiro mais uma lição, que pelo menos um talento, eu ou você temos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você entendeu. Você entendeu o que significa os talentos, você entendeu o que está acontecendo aqui, você entendeu a questão da equidade, você entendeu que esse homem confiou tudo que tinha, confiou os seus bens, confiou os seus talentos para 3 servos. Mas o texto vai dizer que ele voltou. A viagem foi longa, duradoura, durou um tempo. Esse homem voltou. E quando ele voltou, ele decidiu prestar contas daquilo que ele deixou para os seus servos. Porque não adianta. Você pode até não confiar em mim. Você pode até não dar credibilidade para o Eduardo. Mas você não pode deixar de dar credibilidade para a palavra de Deus. Um fato é, um dia ele voltará e teremos que prestar conta. Olha que diz Atos capítulo 1, verso 11. Põe para mim, por favor, eu vou ler na TV com vocês. Atos 1, 11. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Jesus vai voltar, nós vamos prestar conta. A nossa vida vai acabar. 60, 70, 80, 90, não sei quantos anos. Em algum momento da nossa vida, ou Jesus volta, ou nós vamos morrer, nós vamos ter que prestar conta da vida que nós carregamos.
Abre também comigo em Hebreus capítulo 9, verso 27. Presta atenção nesse texto, é a palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Diga comigo, uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez. Não para tirar o pecado, mas trazer salvação aos que o aguardam. A morte é só uma vez. O que o texto está nos ensinando é que esse dia é certo. Ou o dia da vinda do Senhor Jesus, ou o dia da nossa partida nessa terra. Todos vamos comparecer diante de Deus e prestar contas, diz a palavra de Deus. Romanos 14, 12, põe para mim, por favor. Romanos 14, 12. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo cada um de nós prestará conta de si mesmo. O que eu aprendo é que um dia essa volta vai acontecer de um jeito ou de outro. Na verdade, o ponto que eu quero chegar é que haverá prestação de conta. Haverá uma prestação de conta, e que nós precisamos entender que esse dia vai chegar. Então agora esse senhor voltou de viagem, ele tinha confiado os talentos, ele tinha confiado os seus bens, e agora então começa a prestação de conta. O que tinha 5, diz a palavra que imediatamente saiu correndo, e foi multiplicar, foi dobrar aquilo que o Senhor lhe confiou. Igualmente aquele que tinha 2, imediatamente saiu correndo, mas aquele que tinha 1, ele decidiu seguir o padrão da época, decidiu seguir a tradição da época. Era uma tradição você pegar ouro, prata, as suas riquezas, ou alguns tipos de outros tipos, né, de riqueza em relação parecido com ouro e prata. Era tradição fazer o buraco, cavar por segurança. Era normal. O que tinha 5 foi multiplicar, o que tinha 2 foi, mas aquele seguiu a tradição. Decidiu pegar o único talento que lhe foi confiado e enterrar. Então começa a prestação de conta. O que tinha 5 diz, está aqui. Presta atenção no que ele diz. Está aqui os seus talentos. Ei, presta atenção. Ele diz, está aqui não são os meus. Eu só estava em posse por causa da sua confiança. Não é o meu filho. Os filhos são herança do Senhor. Mas na verdade, Deus não tem netos. Deus tem filhos. E o meu filho é tão filho de Deus como eu sou. Ele só está sobre a minha tutela. Ele está sobre a minha confiança. Mas eu preciso levá-lo para adorar aquele que é o seu pai de fato. Quando eu olho esse texto, eu percebo que a gente às vezes não entendeu que os talentos que recebemos não é nosso. Senhor, está aqui os seus 5 talentos, mas eu tenho uma notícia, eu multipliquei. E presta atenção, ele não diz, está aqui os seus 5, vou ficar com os meus 5, ele diz, está aqui os 10 talentos que são todos seus. Tudo que eu faço é para a tua glória, tudo que eu tenho é para a sua glória, é tudo para a sua glória. Então ele pega o de 5, multiplica, dobra, vira 10, ele pega o 2 e ele vai dizer para os 2, servo bom e fiel. Chega a vez daquele que tem 1, eu já vou entrar na aplicação. Aquele que tem 1, ele olha e diz assim, mas o Senhor, eu ouvi falar que o Senhor é um homem rígido, duro. Então eu decidi fazer o que era tradicional, eu decidi esconder para ninguém roubar. Fiquei com medo do Senhor. E aqui eu aprendo mais 2 outras lições.
A primeira, nós somos expert em terceirizar os nossos erros. Expert em terceirizar os nossos erros. Mas eu não fiz porque foi você. Eu errei porque eu tinha medo de você, do que você ia pensar. Eu errei com medo de quem o Senhor era. É tão difícil de a gente assumir os nossos erros. Às vezes a gente se esconde atrás de uma máscara, de um jeitinho, do sarcasmo. A gente se esconde atrás de uma falsa, é uma hipocrisia, é um ator. Porque a gente não quer que as pessoas reconheçam quem nós somos. Então eu prefiro dizer, a culpa é sua, eu errei, eu não cumpri, eu não fiz o que deveria fazer porque eu tive medo de você. É mais fácil fazer isso do que assumir que errou. Aí ele pega, e o segundo ponto me pega, ele pega aquele que tem 1 e diz, dá para o que tem 10. Não para o que tem 2, dá para o que tem 10. E ele diz, eu vou parafrasear, ele diz praticamente isso, o que tem 10 é mais confiável. O fato dele ter muito, não diz que ele é uma pessoa má, ao contrário, diz que ele é bom naquilo que foi lhe confiado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então ele tira o único e dá para aquele que tem 10. E me assusta, porque ele olha para aquele que tem 1 e diz, servo mau, negligente. Vai para um lugar que tem choro e ranger de dentes. E aqui eu começo a aplicação da mensagem. Quais são os nossos talentos? Pode ficar tranquilo. Primeiro, eu não vou falar de talento no sentido da palavra em português. Segundo, eu não vou falar de talento no sentido financeiro, até porque esse texto não está ensinando isso. O que são os talentos para nós como igreja? Os talentos é tudo aquilo que o Senhor nos confiou para levar a sua palavra. É tudo aquilo. Deus nos confiou talentos, capacidades, vida. Ele nos confiou tanta coisa para que cumpríssemos o seu chamado. E Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar vocês com os meus talentos. Vou deixar vocês com todas as condições para expandir o que é meu, para expandir aquilo que eu lhe confiei. Tanto é que a parábola começa, o reino de Deus o reino dos céus é. Eu estou te dando condições de viver nessa terra para a minha glória e para a minha honra. Eu estou te dando condições de passar nesta terra sem uma vida que passa desapercebida. Não é ninguém. Eu estou te dando uma identidade, um chamado, um propósito. Eu estou te dando algo que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme em paz porque você tem uma missão. Eu estou te dando algo que você vai carregar na sua vida, porém você vai depositar na vida do outro. Eu estou te dando algo para você gastar em vida, propósito, sentido. Deixa eu parafrasear, vamos lá, irmão. É como se Deus olhasse para nós e falasse assim, sabe essa ideia, sabe essa dor que você tem de colocar a cabeça no travesseiro e não dormir? Esse vazio, essa falta de sentido, essa crise existencial, sabe essa vontade de acordar ou nem mais acordar? Eu estou tirando hoje.
Eu estou te dando talentos. Eu estou te dando propósito. Eu estou te dando vida. Eu estou te confiando o que é meu. Eu estou confiando a você aquilo que é meu, diz o Senhor, para que você acorde todo dia com um brilho nos olhos, prazer por viver, sentido. Os talentos são meus, mas eu estou confiando a você. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. O que são esses talentos? A nossa vida. Olha que diz Gálatas, agora a gente vai correr aqui alguns textos. Eu tenho poucos minutos para encerrar. Gálatas 2:20. A nossa vida é um talento. Põe para mim. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Uau! Passou a ter sentido a minha vida. Eu desisti de mim e passei a viver a vida que é dele. Quem está comigo? Vamos lá, gente, vamos lá. Segunda coisa, nossos talentos, nossos dons e habilidades. Romanos 12:6, põe para mim, por favor. Romanos 12:6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Diferentes dons. E eu vou usar ele para a glória de Deus, para louvor, para honra, para exaltar o seu nome. O que mais? O que são os nossos talentos? Vamos lá. Nosso tempo. Efésios 5:15, por favor, Bia. Efésios 5:15, por favor. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, não seja como os insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Algumas versões aproveitando ao máximo o tempo. O tempo é talento. Nossos recursos eu não vou ler. Nossas oportunidades, nossa influência, nosso ministério, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Deve ser usado para a expansão do seu reino. São os nossos talentos. E qual é o chamado? Multiplicar. Pegar tudo que Deus nos confiou e fazer desses talentos um tempo de multiplicação. E só multiplica quem semeia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Hoje é dia de você colocar os seus talentos em ação. Hoje é o dia de você multiplicar. A própria neurociência nos ensina que quando nós fazemos o bem para alguém, até isso transforma o nosso interior. Quando nós pegamos a nossa vida e decidimos gastar a nossa vida para a honra e para louvor dele, não só aqui dentro das quatro paredes, mas em todos os ambientes, todos os lugares, em toda a nossa cidade, em toda a sua vida, nós começamos a multiplicar aquilo que ele nos confiou. Começamos a viver o sobrenatural. Diga comigo, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Deus espera de nós fidelidade com aquilo que ele confiou em nossas mãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você chegar no último dia, Blaise Pascal disse uma frase, eu acredito que deve ter sido ele, que perguntaram para ele, mas e se Deus não existir? Ele disse, se Deus não existir, eu passei a minha vida inteira acreditando, e no final, depois que eu morrer, Deus não existir, tá bom. Passei a vida inteira acreditando, mas tá bom, acabou. Aí ele pergunta, mas e se Deus existir? A pergunta que eu faço para você, quando chegar o último dia da minha e da sua vida, vai passar uma retrospectiva na nossa cabeça. Nem imagino e espero que esse dia para mim esteja um pouquinho longe ainda, né?
Eu sei que vai acontecer, mas espero que demore um pouquinho. Mas aquele último dia, quando esse dia chegar, qual é a história que vai ser contada dentro de nós? Nós vamos morrer cheios ou vamos morrer vazios? Nós vamos gastar tudo o que nós temos para servir ao Senhor, ou nós vamos enterrar os nossos talentos? Essa é uma pergunta que deve ecoar no nosso coração. Os dois primeiros decidiram multiplicar. Teve um que decidiu enterrar. E a pergunta que eu faço: o que Deus colocou em suas mãos? O que Deus confiou em você? O que Deus confiou na sua vida? Abre em 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Vocês estão muito sérios hoje. Dá um sorriso aí, irmão. 1 Pedro 4,10, Bia. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Como você tem administrado aquilo que você recebeu? Seus dons, talentos, recursos, oportunidade, está produzindo frutos para a glória de Deus? Existe algum talento que você tem mantido enterrado por medo, comodismo ou insegurança? Se Cristo voltasse hoje, você ouviria: servo bom e fiel? E o texto encerra. E na verdade eu encerro a mensagem, lembrando que Jesus disse: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aqui tem uma lição preciosa. Nem eu e nem você confiaríamos nossos bens para pessoas que não cuidam, não zelam, quanto mais o Senhor. Ele só pode confiar naqueles que pegam os seus talentos, zelam, multiplicam. Essas pessoas passam a ser confiáveis. A última pergunta: Deus pode confiar mais responsabilidade a você? Se Ele olhar a sua forma que você está administrando o seu filho, cuidando dele, Ele pode confiar mais um filho a você? Se Deus olhar para você e ver a forma que você administra o seu casamento, Deus pode avançar, prosperar e abençoar ainda mais o seu casamento? Se Deus olha para mim e para você e vê como nós cuidamos do nosso ministério, Ele pode prosperar e avançar o nosso ministério. Essa parábola nos ensina muita coisa, mas eu quero profetizar algo antes de acabar essa mensagem. Quero profetizar que você está recebendo hoje coisas preciosas da presença de Deus, talentos incríveis que vêm do céu para a sua vida. Vou falar de novo. Você está recebendo talentos incríveis que vêm do céu para a sua vida. Você crê nisso? Tem úteros sendo abertos, tem casamentos sendo restaurados, tem muita coisa acontecendo, mas você precisa lembrar: é Deus confiando a você os talentos que é dele. E eu quero profetizar sobre a sua vida: vai ter provisão, mas também vai ter multiplicação. Você vai multiplicar para a honra e para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém.